estava tendo relações com ele. E depois que ele teve relações, ele falou assim, não fui eu que tirei a virgindade dela, ela já não era mais viva. A namoradinha engravida, ele quer fazer o quê? Fora. Aí ele também fala, não, você vai pagar. Vai até a delegacia dar uma queixa, um crime de sedução. Porque a minha filha foi deflorada. Ele iludiu ela, ele encheu ela de promessas. Então, assim, não é como estupro, né? Estupro tem a ver com essa relação, a força de uma mulher. Tem consentimento, mas é por meio da consentimento, enganação. entre aspas, não consentimento não, ela foi iludida. Foi iludida. Ela não estava na sua plena consciência. Ela foi seduzida por ele. Hoje ainda acontece isso, né? Acontece. Então, isso aqui, alguns historiadores que trabalham com esse tipo de documento vai dizer que, na verdade, era uma tática dessas famílias populares recorrer à justiça para lavar a honra de suas filhas, porque imagina o que era naquela época, ter uma moça que não era mais viva, ela ficava mais falada do que notícia de Facebook, de Ainda Instagram. servia mais pra nada. Né? A sociedade toda sabia que fulano não era mais moça. Naquela época que tinha que mostrar o lençol manchado de sangue, né? Quando a gente vê o livro de Jorge Amado, ou as séries, a gente vê muito isso. Aquela coisa da honra, da filha ser moça. Às vezes, a coitada foi até estuprada. Mas mesmo ela sendo estuprada, ela perdia aquela coisa da sociedade, não enxergava mais a sua pureza. E os homens tinham muito preconceito para se relacionar. Então, essa questão da virgindade, do ser moça, já foi uma disputa muito grande socialmente falando, né? Para se garantir a virgindade, para se casar, para se ter um bom casamento, né? Bom casamento, entre aspas. E aí eu só estou dando um exemplo de como esses documentos eles podem servir para essa história. E esse aqui, esse é um livro de penhores, essa categoria aqui da seção notarial, também um livro do Poder Judiciário. Esse livro aqui tem a relação de escravizados que eram penhorados para pagar dívidas de seus senhores. Então aqui tem a transcrição, a escrita como é diferente, transcrição do penhor de escravos. Aí vai ter o número da ordem, a data, a freguesia do imóvel e aqui o nome dos escravizados. Os escravos que foram usados para pagar a dívida, né? Sim. Aqui mesmo, ó. Tá dizendo que é africano. Dá pra identificar. Africano. Vai falando os nomes. Teu nome aqui é Gustavo. Joana. Sério? Eu nunca vi Gustavo nessa Não é aqui época. não? Daqui não faz. Justino. Justino. Ó, Justino. Os nomes comuns eram Justiniano. Maria, eu já vi Luísa, eu também já vi Maria. Joaquina, né? Joaquina, Joaquim. Isso aqui não é Judite, não? Parece que alguém leu Judite. Aqui, tia. Lourenço. Aqui embaixo. Dionísio. Judite. É Judite. Tá vendo? Já está começando a se familiarizar com a escrita. E aí, muitos historiadores da linha de escravidão que querem pensar. Por exemplo, a gente sempre vê os livros de história com muitas informações, né? E a gente pouco se questiona como é que pessoas que não viveram nessa época sabem tanto. Como é que se descobre tudo isso? Como é que se sabe tudo isso? Estudando. E aqui é um desses ambientes, né? É o local onde estão as fontes históricas. Esses documentos todos, na mão do historiador, são fontes históricas. Mas também tem pessoas que querem, às vezes, por exemplo, a gente recebe e-mail de pessoas de outro país que teve um avô que já morou aqui, que queria construir a sua árvore genealógica, né? Saber quem foi os seus antepassados e tal. E aí vem ao arquivo, manda e-mail para saber se tem algo aí sobre meu avô, meu bisavô, aí fala o nome. E a gente tem outros processos de inventário, que são esses aqui, que são riquíssimos para esse tipo de pesquisa. Porque aqui no inventário, quem morreu vai dizer o que é que deixou, para quem deixou, quantos filhos tinha, com quem era casado. Então essas informações fazem com que você possa reconstruir sua árvore genealógica. Esse aqui é o Barão de Salbara. Salbara na época pertencia a Santa Mara. Então aqui ele vai dizer que ele teve filho com uma escravizada, o nome dos filhos, né? Inclusive esse aqui, Torquato, é um filho dele como escravizada. E ele vai falar quantos escravos ele deixou, para quem ele deixou, até porque é um documento de 1867, a escravidão. Limpando algumas coisas aqui, eu achei o nome de um avô meu. Avô não, um bisavô. E aí fui olhar, né, por curiosidade, e meu bisavô teve filhos, e os filhos tiveram outros filhos, e aí as famílias, né, elas vão tomando outros rumos, tem pessoas que vão morar em outra cidade, em outro país, e aí você vai perdendo essa conexão. Inclusive, né, isso é algo a se pensar assim, do peso da escravidão, é que nós, né, pessoas negras, né, que temos familiares que em algum momento foi escravizado, foi um indígena,